Bom, no vídeo anterior eu defini o que seria uma função, defini produto cartesiano, uma relação e defini o que seria uma função. Hoje a gente vai ver, agora a gente vai ver algumas dessas funções, né? Nós vamos estudar a função de grau 1, a função de grau 2, né? Que é a função afim, no caso é a reta, e depois nós vamos estudar a parábola, que é a função de grau 2. Tranquilo? Tem muita gente que chama função de segundo grau, né? Mas o termo correto seria função polinomial de grau 2, né? Porque, como a gente sabe, uma função não tem grau, quem tem grau é polinômio, ok? Então a gente vai estudar aí o caso de função de grau 1 e função de grau 2, tranquilo? Mas o termo correto, falando mais uma vez, é função polinomial, ok? De grau 1, grau 2, grau 3 e assim vai, tranquilo? Então, ó, a função de grau 1, né? De grau 1, ou como muita gente chama, função de primeiro grau, né? Então ó, como a gente viu anteriormente, eu tinha falado de equação de grau 1, lembra? Então, nós vamos fazer assim, ó, uma função, né? Uma função de R em R, certo? Vou pegar a função de R em R, ou seja, valores reais e vou levar em valores reais. Tranquilo? Eu vou definir essa função da seguinte forma, ó. F de x igual a 1x mais b. Tranquilo? Onde esse A aqui, ó, A e B também são números reais. E A, claro, certo? Então, uma função desse tipo eu vou definir como sendo função de grau 1. Tranquilo? E essa função eu vou chamar de afim, ó. É claro que, né, no vídeo anterior, quando eu defini função, eu falei, né, um conjunto A e um conjunto B, ok? Meu domínio e meu contradomínio, tranquilo? Aí as imagens, quem vai ser minhas imagens, né? Minhas imagens vai ser justamente os valores do contradomínio que se relacionar com os valores, com os números do meu domínio, tranquilo? Então, ó, vou definir uma função, né? F de x igual a ax mais b, certo? Eu vou definir essa função como sendo afim, ok? Então, ó, isso aqui é uma função afim, beleza? Vou definir, ó, uma função f de x. Deixa eu só colocar um exemplo, né, para você ver o que seria uma função afim. F de x igual 3x mais 4, ok? Então isso aqui é um exemplo de uma função afim, tranquilo? Uma função do tipo, né? Ax, certo? A vezes x, a gente vai chamar de função linear, ok? Função linear. Ok? Um exemplo de função linear, né? A questão de linearidade aqui vem da definição de transformação linear, que é um conceito de álgebra que eu não vou abordar aqui, tá? Mas só para vocês ficarem cientes. Então, uma f de x igual a 4x, ok? A gente chama de função linear, tranquilo? E o outro caso que a gente tem, ó, f de x é o que, né? Então, f de x seria igual a x, certo? O que significa isso, ó? Significa, ó, que o a é 1 e b é 0, né? Então, isso aqui a gente chama de identidade. Ok? O exemplo é justamente ela mesma, a função identidade. F de x igual a x é função identidade. Ok? E o último caso que a gente tem, ó, f de x igual a b. Ou seja, o a que é 0, então a gente tem a função constante. Ok? Então aqui é o que a gente chama de constante. Ok? Um exemplo, né? Então, f de x igual a 5. Então a gente tem função constante. Ok? Então, para o domínio, ó, né? Falar do domínio e a imagem, né? O domínio, né? Como eu estou mexendo com função de grau 1, o domínio são todos os reais. Beleza? Domínio são todos os reais. E as imagens também vai ser todos os reais. O único caso que não vai ser justamente para esse aqui, ó. Ok? Então eu vou colocar, ó, o domínio para uma função de grau 1, ó, uma função, né,
de grau 1, né, ou função de primeiro grau, né, o domínio da função vai ser R, todos os reais, certo? E as imagens, né, vou colocar assim, ó, as imagens da função vai ser todos os reais também, ok? Então, o domínio e imagem de uma reta, né, de uma função de grau 1 vão ser todos os reais. O único caso, né, a única exceção que a gente tem é justamente na função constante. Por quê? O domínio vai ser todos os reais, só que as imagens não vão ser todos os reais. As imagens vai ser justamente a constante, ok? Então, ó, o único caso em exceção vai ser justamente esse, ó, onde nossas imagens, para qualquer valor de x que você pegar, as imagens vai dar sempre 5, ok? Então, a única exceção para a gente é essa. Então, ó, a única exceção, né? Então, exceto, né? Exceto para a função constante, ok? Para a função constante, ok? Porque as imagens da função vai ser justamente o próprio b, ok? Então essa é a única exceção para a gente quando a gente estiver estudando a função de grau 1, tranquilo? Então, ó, eu tenho, ó, a definição da função, né, de grau 1. Toda função escrita desse jeito aqui é uma função de grau 1, ok? Aqui também é função de grau 1 e grau 1, certo? Aqui o grau é 1, o termo que acompanha x, ele é 0, ok? Então, ó, pra gente, ó, então, ó, nesse caso aqui, né, esse a, ok? Então, eu já vou falar logo do coeficiente angular e linear, ok? Então, esse a gente chama de angular e o b a gente chama de linear, ok? Então, coeficiente angular e coeficiente linear, beleza? Então, eu já vou falar, ó. Então, o a gente chama de coeficiente, né, angular, e esse b a gente vai chamar de coeficiente linear, tranquilo? Beleza? E depois nós vamos estudar casos para esse coeficiente, para quando a gente vai ver no gráfico, beleza? Então, ó, para esse exemplo aqui, né? Então você tem, ó, f de x igual a x mais b é uma função afim. O a vale 3 e o b vale 4, beleza? Para esse aqui, ó, o a, né, para a função linear, né? O a vale 4 e o b vale 0, tranquilo? Essa aqui, o a vale 1 e o b vale 0, ok? Então, ó, a igual a 1 e b igual a 0, para essa função aqui, tranquilo? E essa aqui, né, como eu falei, o a vale 4 e o b vale 0. E nesse caso aqui, ó, o a vale 0, beleza? E o b pode ser qualquer valor. Então, nesse caso aqui, o a é 0 e o b vale 5, ok? Então, é o que eu chamo, ó, de coeficiente angular. Então, esse aqui é o angular, tá aqui, e esse aqui é o coeficiente linear, beleza? Então, isso aqui é a definição de uma função de grau 1, beleza? Aí agora a gente vai ver, né? Eu vou dar outros exemplos aqui de funções de grau 1 também, beleza? E vou falar desse coeficiente, tranquilo? Então, vou apagar aqui. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, né? f de x igual a 2x mais 1, ok? Então, ó, o a é igual a 2 e o b é igual a 1, tranquilo? Beleza? Então, ó, coeficiente angular e coeficiente linear. Para que eu estou falando isso? Para que serve isso? Quando a gente vai construir o gráfico, né? A gente vai olhar onde que vai ser, né? Onde que vai tocar, ó. Porque se x for 0, y vai ser 1. Ou seja, esse coeficiente linear vai ser justamente onde vai tocar o eixo y, entendeu? Então esse aqui, coeficiente angular, ou linear, é justamente onde vai tocar o eixo y, beleza? E o que que faz esse coeficiente angular, né? Ele mede para você, ó, o ângulo formado, ó, na reta, ok? Vai fazer isso, ó, o angular, tá vendo? E o que que o linear faz, ó? Ele faz isso, ó. Aqui ele sobe e desce. Se for positivo, sobe. Se for negativo, ele sobe. Ele desce. Mas desce em relação a quê, né? Em relação ao eixo y, tá vendo? Por quê? Se ele for negativo, ele vai tocar lá embaixo no eixo y.
beleza? Se for positivo, vai tocar em cima no eixo Y. Tranquilo? Eu vou dar exemplos aqui da construção do gráfico da reta. Beleza? Então, ó, se a gente for construir o gráfico, né? Geralmente construir a gente fala esboçar, né? Que é a grosso modo, né? Porque a construção do gráfico, por exemplo, a gente precisaria de alguns conceitos de derivada lá na frente que a gente vai ver ainda. Então, ó, vou colocar no plano cartesiano. E o que que eu faço, né? Como é uma reta, lá pelos conceitos primitivos, né, de geometria, para a construção de uma reta, a gente precisa só de 2 pontos, né? Porque 2 pontos não colineares, né? Não colineares, distintos, na verdade, né? 2 pontos distintos passam uma única reta. Então basta você pegar 2 pontos. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu defini a função de grau 1 como sendo valores reais, né? Então eu vou pegar x real e vou levar em valores reais. Então, ó, vou pegar aqui x e y. Para que que eu estou fazendo isso? Ó? Para a gente jogar nessa lei aqui, porque essa aqui é a minha lei de associação, né? Que eu falei no início, isso aqui, ó, que y é igual a f de x. Então isso aqui é a mesma coisa de eu escrever, ó, y é igual 2x mais 1. Beleza? É a mesma coisa. Então eu vou fazer, ó, vou jogar valores para x e encontrar y. Ok? Então eu vou pegar 2 pontos. Beleza? Então eu vou pegar, ó, quando x for 0, certo? Quanto que vale y, né? Quando x for 2, né? Ou quando x for 1, quanto que vale y, né? Então, ó, eu vou substituir, ó. Se x for 0, então a gente vai ter, ó, y é igual a 2 vezes 0 mais 1. Então y é igual a 1. Ok? Então aqui dá 1, ó. Tranquilo? Agora eu vou fazer, ó. Quando x for 1, y é igual a 2 vezes 1 mais 1. Então, y é igual a 3. Então, y dá 3. Ou seja, o que que eu estou fazendo? Ó? Eu jogo valores para x e encontro y. Tá? A gente está fazendo que a gente vai fazer esboço de gráfico. Quando a gente vai fazer esboço de gráfico, basta você jogar valores para x e encontrar y. Tranquilo? Então, ó, eu encontrei os pontos. Ó. Quem são esses pontos? A coordenada x é 0 e y é 1. Então, 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Então, ó, quando o x for 0, né? Aqui está o 0, então sobe uma unidade. Beleza? Então tá aqui. Aqui é o 0, tá? Ó. Quando o x for 1, né? Quando o x for 1, y dá 3. Então tá aqui, ó. Então tá aqui. Ok? Aí o que que eu vou ter, ó? Então eu vou traçar aqui, ó, meu gráfico, ó. Aqui. Aqui, ó. Então esse aqui seria o esboço do meu gráfico. Aí você pergunta, ah, Farley, mas onde que vai tocar aqui no eixo x? É o que a gente vai chamar de raiz da equação, né? Da função, né? Da função de grau 1. O que que é raiz? É o número que quando você substituir aqui, isso aqui dá 0. Ou seja, y é igual a 0, né? Então o que que seria, ó, você encontrar a raiz? Onde que tocaria aqui no eixo x, né? É justamente onde que a gente vai chamar de raiz. Que basta você fazer, ó, 2x mais 1 igual a 0. Então eu passo 1 para o outro lado, 2x é igual a menos 1, x é igual a menos meio. Então a raiz seria onde o valor de x for menos meio, que é justamente esse ponto aqui, ó. Ok? Está entre 0 e menos 1. Tranquilo? Então isso aqui é o que a gente chama de raiz. Beleza? Então, ó, eu fiz o esboço do gráfico. Então o que que eu falo, ó, para vocês? Ó? Eu fiz o esboço do gráfico. Como que eu faço o esboço do gráfico? Eu jogo valores para x e encontro y. E representa no meu plano cartesiano. Tranquilo? Representei no meu plano cartesiano. Depois, o que que eu pude ver também? Ó? A questão do coeficiente angular e o linear. Lembra que eu falei para vocês? Ó? O B, né? Esse aqui me mostra justamente onde que vai tocar no eixo y. E onde que tocou no eixo y? Exatamente do 1, que é meu coeficiente linear. Beleza? E esse coeficiente angular? Ó? O que que nos diz desse coeficiente angular? Se A, né, for positivo, ó, a reta tem esse tipo de inclinação, ó, tem essa inclinação, ok? Se A for positivo, então, ó,
Quando o A for positivo, né? Porque eu tenho a minha função, ó, f de x igual a x mais b, ok? Se A for maior do que zero, a gente tem esse tipo de inclinação, ó. A inclinação é assim. Então, quando você fizer o gráfico, quando você for fazer seu gráfico, ó, a inclinação, não importa onde que vai tocar, só estou falando da inclinação, ou seja, a reta vai ser assim, ok? Ou assim, ó, a reta vai ser desse tipo, beleza? Agora, e se A for negativo, né? O que que acontece? Quando A for negativo, se A for negativo, menor que zero, o que que acontece? Ó? A inclinação, né? A inclinação já passa a ser assim, ó. Tá vendo? Então a inclinação da reta passa a ser assim, ó. Que é o que a gente vai ver lá, que tangente do ângulo formado, né? Tangente de alfa, né? Vai ser justamente isso, ok? Ok, esse coeficiente angular, beleza? M é justamente o M, né? Muita gente chama de M, o coeficiente angular. Aqui eu estou chamando de A. Então a tangente de alfa é justamente esse A aqui, ok? Quem é alfa, né? Alfa é o ângulo formado entre o eixo X, ok? Isso aí eu não vou passar agora, porque isso aí trata de conceitos de geometria analítica. Eu não vou passar aqui agora, beleza? Para muitos, né? Para muitos trata como conceito de geometria analítica. E eu não vou entrar nesse mérito, não. Beleza? Então a gente vai ver a construção do gráfico. Tranquilo? A construção do gráfico. O importante pra gente vai ser a construção do gráfico aqui. Tranquilo? E ver esse A, né? Quando esse A for positivo, quando o A for negativo. Beleza? Vou passar outro exemplo aqui, tá? Então, vou passar outro exemplo. Aí agora, vou pegar aqui esse exemplo, ó. Menos x mais 1, ok? Então o que que eu vou fazer, ó? Vou construir o gráfico também. Para eu construir o gráfico, o que que eu vou fazer para construir o gráfico dessa função, né? E aqui o a é menos 1, ok? Então a gente vai ter, ó, como o a é negativo, então volta naquilo que eu falei para vocês, ó. Se o a é negativo, obrigatoriamente a reta ela tem que ser desse jeito, ó. Ok? Ou assim, ó. Beleza? A reta tem que ser assim. Se A for positivo, seria para cá. Tranquilo? Então, cortaria desse jeito. Como A é negativo, obrigatoriamente ela tem que ser assim, ó. Beleza? Então, ó, eu jogo valores para X e encontro Y. Eu jogo valores para X e encontro Y, beleza? Então, menos 1, menos 2. 1, 2 e 3. Ok? Então, vamos lá. Se X for 0, então, ó, se X for 0, quanto que vai dar Y? Né? Se X for 1, quanto que vai dar Y, né? Por que que eu estou pegando só dois valores, né? Geralmente eu pego de menos 3 a 3 quando eu vou construir qualquer gráfico, né? Eu, no meu caso, né? Eu pego de menos 3 a 3. Eu estou pegando só 2 aqui, porque para uma reta basta 2 pontos, beleza? Então, ó, minha lei de associação, então y é igual a menos x mais 1, ok? Então, quando x for 0, então y é igual a menos 0 mais 1, então y é igual a 1. Então aqui, ó, y é igual a 1, beleza? Agora eu vou para o outro, ó, y é igual a menos 1, que é quando x for 1, mais 1. Então, y é igual a 0. Então, tá aqui, ó. 0. Tranquilo? Então, ó, quais são os pontos, né? Quais são os pontos? Quando o x for 0, y dá 1. Então, tá tocando aqui, ó. Beleza? Quando o x for 1, y dá 0. Então, tá tocando aqui, ó. Beleza? Então, eu venho aqui e faço meu gráfico, ó. Ok? Então, esse aqui seria meu gráfico. Beleza? Tem muita gente que faz assim, Farley, mas é para descer ou para subir? Como é que é? Então tá crescendo ou decrescendo, né? Então aí que vem o A. Lembra ó, que eu falei também? Se o A for positivo, né? Se o A for positivo, quanto maior o valor de X, né? Maior vai ser o valor de Y.
Beleza? Se A for positivo. Quanto maior o valor de y, menor vai ser o valor de... Quanto maior o valor de x, menor vai ser o valor de y. Né? Quando a função ela é decrescente, ou quando o A é negativo. Ok? Então, ó, se A for positivo, a gente tem a questão da função ser crescente. Ok? Se A for negativo, a gente tem o que a gente chama de decrescente. Então a gente teria isso, né? Então nesse caso, o A é negativo. Quem é A? O termo que acompanha x. Ele é negativo. Então a função, ó, ela está decrescendo, você está indo para baixo. Então quanto maior o valor de x, tá vendo? Maior o valor de x, menor está sendo o valor de y. Está indo lá para baixo. Então ela é decrescente. Ok? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Ou seja, quando que uma função é crescente? Basta você analisar o coeficiente A, certo? Se A for positivo, a função é crescente. Se A for negativo, a função é decrescente. Tranquilo? Então, ó, como que eu vou fazer, né? Pergunta para vocês, como que eu construo o gráfico de uma função de grau 1, né? O que eu tenho que fazer? Jogo o valor para x e encontro y. Então, se eu tiver uma função x menos 3, o que eu tenho que fazer para construir o gráfico dessa função? Jogo o valor para x e encontro y. Beleza? Aí você vai ver se ela é crescente ou decrescente, basta olhar esse número aqui, ó, que acompanha o x. O 1, que é positivo, então a função é crescente. Beleza? Então esse aqui vocês podem tentar construir o gráfico dessa função. Beleza? Faz esse outro aqui também, ó. F de x igual a 5x menos 1. F de x é igual a 3x. F de x é igual a x sobre 2 menos meio. Ok? Então aqui o terceiro. E aqui o quarto. Beleza? Então vocês podem tentar fazer esses exemplos aqui. Tranquilo? No próximo vídeo a gente deve falar de função quadrática já. Beleza? Aí eu vou encerrar isso aqui.